irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram. Indo um pouco mais longe, vi outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam no barco, em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui para escutar, que essa palavra possa penetrar no nosso coração de uma maneira poderosa, de tal modo que possamos sair daqui, Senhor, não como ouvidores da tua palavra, mas como aqueles que vão pôr em prática aquilo que nós ouvimos aqui. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmão, aqui diz que Jesus, ele começa seu ministério, depois que é cheio do Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo lá no Rio Jordão, batizado por João, então ele sai da unção do Espírito Santo, sai da abertura do Espírito Santo. Depois no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, você vê Jesus entrando na sinagoga, pega o livro, escrito lá no livro de Isaías, capítulo 61, e ele fala assim: olha, eis que o Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos do diabo, abrir prisões aos presos, anunciar a boa aceitável do Senhor e a consolar todos os tristes. Então Jesus sai ali da sinagoga sozinho. E quando Jesus sai da sinagoga, ele já tem na cabeça pensando: eu não posso fazer isso sozinho. Irmão, tudo o que Deus faz na terra, ele faz com a participação do homem. Tudo, fale comigo assim, tudo o que Deus faz na terra, faz com a nossa participação. Tudo, não tem nada na terra que Deus faça sozinho. Deus sempre faz as coisas na terra e ele sempre vai buscar a participação do homem. Aqui tem o primeiro ponto, eu quero chamar a tua atenção e a minha também. É por isso, olha aí para mim, é por isso que Satanás vai fazer de tudo para que você esteja estagnado. Foi o que nós aprendemos aqui da igreja de Coríntios, Filipenses hoje, que Paulo falou para a igreja de Filipenses e honrou eles pelo trabalho que eles prestavam, porque a igreja ela não pode estar estagnada, porque o projeto de diabo é isso, estagnar a igreja. O que é estagnado? Parado, passivo. Quando a igreja se torna estagnada e passiva, ela não produz os resultados pelo qual ela foi chamada. Então ela começa a morrer. Igreja que não produz, ela morre. Então Jesus sai e vai buscar pessoas para ajudar. O interessante é que no livro de João tem uma porção lá que eu me esqueci do versículo agora, que fala assim: Jesus falando assim: olha, Pai, a obra que o Senhor me desse, eu concluí. Só que Jesus ainda não tinha subido na cruz, que Jesus ainda não tinha derramado seu sangue. Como que ele concluiu? Então eu descubro aqui que tem duas obras que Jesus Cristo veio fazer. A primeira obra que Jesus Cristo veio fazer, que ele concluiu antes da cruz, foi encontrar discípulos que ia dar continuidade àquilo que ele ia deixar depois de subir ao céu. Ele ia começar e ele ia deixar discípulos. Então ele fala assim: Pai, ele escolhe os 12 discípulos e fala: esta parte da minha obra eu concluí, que era encontrar pessoas para dar continuação à obra tua aqui na terra. A segunda obra foi o que Jesus fez na cruz. O que eu estou querendo dizer para vocês nesta noite, queridos? Que Deus, ele nunca faz nada sozinho, ele sempre vai buscar a cooperação da sua igreja. Então, quando Jesus Cristo sai sozinho, ele, em primeiro lugar, ele não sai curando enfermos, ele não sai pregando o evangelho, ele não sai fazendo milagres, ele não sai fazendo nada disso. Sabe o que Jesus Cristo faz? Ele vai na praia. E o que Jesus Cristo vai fazer na praia? Ele vai observar as pessoas. Então ele olha lá que está Pedro e João. Quem era Pedro e João? Pescadores. E o que eles estavam fazendo? Eles tinham voltado para o mar e estavam consertando as redes. Então Jesus olha para eles e fala assim: olha, vem após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus Cristo dá para aqueles pescadores de peixe um propósito superior. Automaticamente eles entenderam, porque Jesus fala assim: olha, vocês são pescadores. Automaticamente vem na cabeça dele: eu sou pescador de peixe, eu entendo de peixe, mas agora pescar homem? O que será que esse homem está dizendo? Deve ser algo interessante. Então o que me chama a atenção
é que eles imediatamente deixaram tudo. Eles não perguntaram para Jesus como que eles iam viver, eles não perguntaram para Jesus como que ele ia sustentar a família, porque Pedro era casado, eles não perguntaram para Jesus como seriam as contas, o que seria das dívidas, o que seria disso, o que seria daquilo. Diz que imediatamente eles deixaram tudo. Fale comigo, deixaram tudo. E fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse tudo aqui que está falando, irmão, não é que você vai deixar tudo, vai deixar trabalhar, não é isso que Jesus está falando. Deixar tudo em segundo plano. Tudo que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, fica em segundo plano. Vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha família, vou continuar sendo um bom empregado, vou continuar sendo um bom trabalhador, mas isso é segundo plano. Primeiro plano é seguir o Mestre, seguir ao Senhor. Então eles deixam tudo e seguem o Mestre. Depois Jesus vai um pouquinho mais à frente, encontra mais dois pescadores, que está consertando também ele. Jesus fala: venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. O que o Senhor está falando para nós aqui? Em primeiro lugar, irmão, todos nós, quando fomos chamados por Deus para entrar no seu reino, para fazer parte dessa comissão, o Senhor nos deu um propósito. O Senhor nos chamou e o Senhor nos deu um propósito. Todos os cristãos, quando se convertem, o Senhor lhe dá um propósito. Quem aqui trabalha em alguma empresa? Todos nós, né? Quem aqui é patrão? Tem alguns aí não estão? Eu pergunto para você: quando você foi trabalhar naquela empresa, naquele negócio, naquele comércio, você foi instruído por alguém? Sim ou não? Não foi? Você foi chamado, aí alguém falou para você assim: ó, você vai fazer isso, isso e isso. Não é isso? Então, a irmã Léa, quando contrata alguém na empresa dela, ela tem departamento na loja, com certeza. Então ela chama alguém e fala assim: ó, você vai fazer isso, isso e isso. Sabe como se chama isso? Eu estou te contratando para esse propósito. Não é isso? Trabalhar na área de educação? Então, você não vai chegar lá e a pessoa vai te entregar uma colher de pedreiro, um plumo e você vai falar: não, você vai dar aula com isso aqui. Não. É instrumento para cada profissão. Você é contratado para trabalhar na área de faxina, alguém fala para você aqui: ó, eu quero essa sala limpa até tal hora, essa outra sala, você vai pegar o lixo aqui, vai colocar lá e vai levar para a lixeira. Estão te dando um propósito dentro daquilo que a empresa te necessita. Está te dando um propósito para que você saiba. E se você nessa empresa, nesse teu trabalho, não faz o que o patrão pediu para você fazer, o que vai acontecer contigo? Hã? Me ajuda aí. Manda? Vaza. Agora é mais educado. Fala assim: passa lá no RH. Esse RH é o coração de alguém. O que eu fiz de errado? Por quê? Porque você não está cumprindo o seu trabalho, que é o seu propósito. Então você está trabalhando dentro do propósito que a empresa estabeleceu. Se é na área de veículos, é nessa área. Se é na área de enfermagem, é nessa área. Se é na medicina, é nessa área. Você está estudando, trabalhando por um propósito. Quem sabe não é nem o seu propósito, é o propósito do chefe. Mas você está dentro desse propósito. Agora, o que me chama a atenção, abra sua Bíblia aí comigo, rapidinho aqui, no livro de Provérbios, eu não marquei aqui, Provérbios capítulo 19, versículo 21, diz assim, que o homem tem muitos planos, mas é o propósito de Deus que prevalece. Você vê, o que eu aprendo com isso? Que Deus, quando Ele nos chamou, o que importa para Deus não é os teus planos, é o propósito dele. É por isso que não é que Deus seja um Deus egoísta, não. O que Deus está falando é o seguinte: a partir do momento que você se converteu, eu te dei um propósito. E qual que é o propósito que Deus nos deu? É que eu tenho uma missão. E qual que é a missão de Deus? A missão de Deus é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a missão de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Mas para que os homens sejam salvos, Deus precisa de homens para
E para outros, Deus deu uma tarrafa. E para cada um, Deus deu uma espécie de isca e uma espécie de anzol. Eu não sou um pescador profissional, mas eu sei um pouquinho de pesca. Porque de vez em quando que a gente vai pescar, eu sei que para certo tipo de peixe tem que ser um tipo de anzol e um tipo de isca. Para outro tipo de peixe, você não consegue pegar ele nem com anzol e nem com vara. Você vai precisar de uma tarrafa. E tem outro tipo de peixe que você não pesca nem com anzol, nem com vara, nem com unilete, nem com tarrafa. Você precisa de rede. Na vara, você trabalha sozinho. Na tarrafa, você trabalha sozinho, mas precisa de um barco. Mas na rede, você precisa de pessoas. No dia que você aceitou Jesus, Jesus convidou você a ser pescador. Qual que é o meu propósito então, pastor? É o que o Senhor Jesus diz aqui: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos chamados Simão, chamado Pedro e André. Eles estavam lançando azeite ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, nós como filhos de Deus temos que ter a noção e a convicção que nós somos chamados por um propósito. E o propósito da sua vida não é que você seja rico. O propósito da sua vida não é que você tenha 10 empresas. O propósito da sua vida não é que você tenha um carro novo. O propósito da sua vida não é que você viva bem. O propósito da sua vida não é que você tenha uma vida de saúde plena. Não! Isso aí é consequência da obediência que você tem à palavra dele. O que Jesus Cristo fala lá no livro de Mateus capítulo 6? Ele fala assim: olha, não fique preocupado com o que há de vestir, com o que há de comer, aonde vai viver, aonde vai morar. Olha as aves do céu, olha o lírio dos campos. Aleluia. Meu Deus. Glória. Eles não se preocupam com isso e o Pai o cuida. Vocês valem mais do que passarinho. Vocês valem mais que pardal. Vocês valem mais que aquelas pombinhas. Vocês valem mais que qualquer animal do campo. Vocês valem mais que isso. Não os preocupeis com essas coisas. Porque quem que tem que se preocupar com isso é o mundo. São os pagãos, são os gentios, são os perdidos. Qual que tem que ser a minha preocupação? Então, se é que tem que ter preocupação, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Aí o Senhor fala: tudo isso que vocês estão correndo atrás, o Senhor vai acrescentar se vocês colocarem em primeiro lugar o meu reino, o meu propósito, a chamada de vocês. No dia que eu e você aceitamos a Jesus, Jesus colocou na nossa mão uma vara, uma linha, um anzol, uma isca e falou assim: vai pescar. Aleluia. Porque a partir de agora vocês são pescadores de homens. Nós temos um propósito. E qual que é o propósito? Ser pescadores de homem. Qual que é o meu propósito se você não tinha? E quando nós não temos esse propósito definido, a gente vai viver uma vida deprimida. A gente vai começar a se comparar com os outros e vai dizer: eu não sirvo para nada, eu não faço nada, eu não sou ninguém, eu nunca consigo, fulano sim, eu não. Porque você ainda não está definindo o teu propósito. Quem sabe você está
saber que a minha glória está passando a nuvem, a atmosfera está subindo lá o trono da graça. Quando eu levanto a minha mão, eu estou declarando que eu sou mais vitorioso em Cristo e minha vitória. Quando eu falo em língua estranha, eu tenho que saber que eu estou falando diretamente com o Pai. Quando eu oferto, eu tenho que saber por que eu estou ofertando. Quando eu dizimo, eu tenho que saber por que eu estou dizimando. Porque quando você faz um piloto automático, não tem resultado. Mas quando você faz um culto racional, você sabe. É por isso que o Senhor está dizendo assim: olha, você tem que saber que você não está aqui para receber, você não está aqui para ter mais, você está aqui para servir. Eu fiz de você um pescador. No dia que você aceitou, é por isso que o Evangelho tem que ser bem pregado. As pessoas têm que entender: você vai aceitar Jesus, não é para se enriquecer, não é para a tua vida mudar, nem é porque Deus escreveu uma nova história. Não, você vai aceitar Jesus e Jesus vai te dar um propósito. E qual que é teu propósito? É ser pescador. Pescador de quem? De homem. E quando você não cumpre o teu propósito, você se sente frustrado. E quantos cristãos, irmão, estão frustrados? E quantos pastores estão frustrados? Sabia que uma grande parte de pastores estão abandonando o ministério? Eu conheço pastores que durante anos dirigiu igreja. Aí hoje alguém chama ele para pastorear e ele fala assim: Deus me livre, só falta fazer o sinal da cruz, crê em Deus Pai e a não sei quem. Ele não quer saber. Deus me livre, não, santo Deus. Quando eu deixei de pastorear, a minha imunidade levantou. Quando eu deixei de pastorear, minha família melhorou. Quando eu deixei de pastorear, eu fiquei melhor, eu fiquei mais tranquilo, menos estressado. Quando eu deixei de pastorear, não quero saber. Temos 800 pastores no nosso ministério, temos 160 e poucas congregações, e quando há de trocar um pastor, uma congregação, não tem, mas tem 100, tem 800, onde está o restante? Ninguém quer, não, deixa eu quieto, porque a pessoa, por trabalhar sem um propósito, quando alguém vai consagrar o outro, tem que dizer muito bem para ele: ó, você vai ser consagrado, você tem que saber que você vai ser esculpido, que você vai ser maltratado, que você vai ser chicoteado, que você vai ser esquecido, que você vai ser abandonado. E quando acontecer isso, fica tranquilo, isso é normal no ministério, porque você não vem para o ministério para andar em jatinho, você não vem para o ministério para andar de iate, você não vem para o ministério para viajar para Disney e Orlando, você não vem para o ministério para viver uma vida de glória nessa terra, não. Aqui diz o Senhor: aquele que quer servir o Senhor piamente passará por tribulação, mas aquele que vencer terá a coroa da vitória. Aqueles que vencerem terão o poder de reinar com Deus no novo céu e na nova terra. Então, quando você renuncia às coisas desse mundo, o Senhor tem algo superior para você lá. Então, quando você não tem propósito, você começa a abandonar as coisas no meio do caminho. Ah, porque alguém me feriu, porque alguém me maltratou, porque eu sinto que eu sou feio, porque eu sinto que eu sou gordo, porque eu sinto que eu sou baixo. Ah, se a minha família fosse mais rica, ah, se eu fosse isso, mas se eu fosse mais inteligente, fulano gostaria mais de mim. E o Senhor está dizendo: eu te escolhi do jeito que você é, eu te amo do jeito que você é, eu coloquei você numa posição do jeito que você é, e aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia da sua vinda. Você não é uma obra terminada. Ah, que na nossa testa estivesse escrito assim: em construção. Deveria estar. Eu acho que eu vou mandar tatuar na testa. Se você quiser tatuar alguma coisa, tatua na testa assim: em construção. Não vai fazer que nem aquele fizeram na testa daquele menino lá, né? Ladrão e vacilão. Escreveram assim na testa dele, que eu na favela, escreveram na testa dele assim: ladrão e vacilão. Na nossa testa tem escrito assim: em construção. Uma obra em construção. Aleluia. Aí todo mundo que olhava para você quando ia xingar: opa, isso é em construção, esse coitado aí. Aleluia. Isso é Deus ainda está trabalhando. Mas enquanto isso, o Senhor te deu uma vara para pescar. Irmãos, e quando você começa a pescar, você se sente muito bom. Você se sente muito bem. É muito gostoso ganhar almas para Jesus, irmão. É delicioso você ajudar alguém a sair das drogas, depois você vê ele lá na frente servir ao Senhor. É algo maravilhoso você lutar por alguém nas drogas, no alcoolismo. Quem sabe não era isso, mas uma pessoa que não queria saber nada de Jesus, você ajudou, orou por ele, convidou ele, ele aceita Jesus.
e lá na frente ele começa a dar fruto, aí você olha e fala, uau, que bênção, não tem maior alegria para o cristão do que pescar. Quem aqui já pescou alguma vez? É muito bom quando você tira um peixe, não é? Você joga assim, o peixe pisca, irmão, é uma adrenalina. Você fica, meu Deus, você puxa para lá e puxa para cá, e quando o peixe é grande, então você fica, meu Deus, eu não perco esse peixe, você joga para fora o peixe, também você joga tão bom que o peixe voa lá do outro lado, você encontrar no meio do mar, tem como. Fica feliz quando. E não importa, irmão, a questão não é o peixe, nem o tamanho do peixe, é a sensação de ver o peixe beliscando a isca. Pesquei. Você puxa assim, tem que um lambarizinho desse tamanho. Joga de volta, não, eu vou levar, eu triunfo isso daqui. É que seja um. Então, para Deus, você está dizendo assim: olha, vocês têm um propósito. E esse propósito causa alegria para vocês. E ainda mais, causa alegria no céu, porque diz a palavra: aquele que consegue converter o pecador do seu caminho, encobre multidões de pecados, e ainda causa alegria no céu. Você tem uma vara, querido. Você tem a linha e você tem um anzol. Agora, a isca, Daniel, aí cabe a nós. Eu tenho que colocar a isca. E eu tenho que ver que isca que é melhor. Eu quero ganhar peixe gordo, eu quero ganhar peixe magro, eu quero ganhar peixe alto, eu quero ganhar peixe baixo, eu quero ganhar peixe comprido, eu quero ganhar peixe chato. Eu quero ser um pescador. E é o que eu sou. E o Senhor, no dia que te chamou, Ele te deu um propósito. Ele te deu uma vara, Ele te deu uma linha e Ele te deu um anzol. E quando você começou a fazer parte da igreja, o Senhor nos deu um barco e o Senhor nos deu uma rede. Sabe o que nós fizemos lá no Parque do Sapé? Nós somos com rede. Sabe o que você faz quando você está sozinho lá na fila do banco, lá no teu trabalho, e você compartilha de alguém pessoalmente? Você está usando uma vara e um anzol. A pesca de anzol e vara é solitária, a de rede é em comunidade, mas todas elas têm resultado. Que esse ano você não deixe passar, tem 3 meses ainda para você tirar um peixe do rio. Ah, pastor, mas eu já convidei uma vez, já convidei outra vez, a pessoa não me escuta. Muda a tua isca. Esse que está me entendendo. O problema não é o peixe, o problema não é a vara, o problema não é a linha, o problema não é o anzol. O problema é a carnada. Mude a carnada, porque você vai pescar. Peixe interessante, que ele morre pela boca, não é? Quem aqui sabe fazer bolo gostoso? Ai. Quem aqui sabe fazer um doce gostoso? Ah, eu não sei fazer, você sabe onde vem que é algo gostoso, não sabe? Ah, você pega assim, esse docinho gostoso que você gosta, esse bolinho gostoso que você gosta, esse bolinho que você gosta, você embrulha assim num papel bonito, faz um laço assim, ó, coloca um folhetinho, escreve assim: Jesus Cristo te ama e quer salvar a tua vida. Aí chega lá na casa do teu parente, do teu amigo, do teu vizinho, bate palma. Olha, vizinho, eu queria dar para você esse bolinho, esse docinho, gosto tanto, eu queria compartilhar com você. O vizinho olha para você e fala assim: por quê? Eu quero mostrar o amor de Cristo na sua vida, na minha vida para você. Aí o vizinho vai ficar pensando: poxa vida, por que esse dia será que está macumbado? Dependendo do vizinho, vai ficar meio suspeito contigo. Ele fala: não, eu estou querendo mostrar o amor de Deus na minha. Mas você entrega aquele doce, ele come e fala: nunca mais vai se esquecer de você. Peixe morre pela boca. Por isso que Jesus Cristo gostava de ensinar comendo. Não é, né? Os maiores ensinamentos de Jesus eram não mesmo. Porque comendo, o teu raciocínio vai pensando: coisa boa, que doce gostoso. E se for algo bom, irmão, essa pessoa nunca mais vai se esquecer. E lá na eternidade, um dia, Deus vai lembrar ela. Lembra do dia que você comeu aquele doce, aquele bolo, aquela pizza que fulano te deu? E estava escrito lá: Jesus te ama e quer salvar a tua vida? Eu lembro que doce bom, pois bem, por causa desse doce você vai ser condenado, porque aquele que você não quis aceitar. Que coisa. Diz a Bíblia que pelas nossas obras e pelas nossas palavras seremos julgados. Que nesta noite você tenha noção disso. Nossa, pegue nisso. Puxa vida, que bênção, irmão. A oferta é de R$1.448. Aleluia! Meu, no primeiro culto, quanto será no segundo?
isso aí. Está certo aqui, né? É isso mesmo. 1448,60. Isso aqui vai ser entregue diretamente à Igreja Santa. Que bênção, irmão. Vocês me surpreenderam uma vez, mas esse dinheiro vai ser diretamente entregue na mão do pastor Mário, lá em Angola. Deus abençoe. Eu acredito, irmão, que essa oferta aqui, nós só vamos perder, eu acho, para a igreja está tudo. Eu vou pé atrás ainda, pela quantidade de gente fazer diferença. Mas no segundo culto, eu acho que nós vamos chegar pelo ali a uns R$3.000. E vai ser isso. Deus nos abençoe. Nada como. Senhor, te agradeço a Ti por essa igreja generosa, essa igreja que ama a Tua obra, essa igreja